A Caixa Seguridade, com uma alta de 12,7%, colocou ela em evidência novamente. Afinal de contas, ela teve um lucro líquido recorrente passando dos 920 milhões de reais apenas no primeiro trimestre deste ano. Chamando ainda mais atenção o aviso aos acionistas de um novo pagamento de dividendos que a Caixa Seguridade trouxe de 840 milhões de reais e que ainda está com data em aberto. Mas a verdade é que o bom desempenho da Caixa Seguridade fez com que as cotações disparassem 43% apenas nos últimos 6 meses. Mas apesar do contentamento do pagamento de dividendos por parte dos acionistas, a pergunta continua. Esse já foi um pagamento trimestral da Caixa Seguridade que havia prometido que iria pagar nessa periodicidade no ano de 2024? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui, neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, quadro esse do Ativo Virtual, a gente faz o raio-x das companhias, e neste aqui eu vou trazer os últimos resultados da Caixa Seguridade, para a gente entender se ela está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores, trazendo também notícias e fatos relevantes, além da análise técnica de CX e CA3, para entender se é um momento favorável para o investidor, sempre de olho se a empresa continua com bons fundamentos, além de trazer as projeções e preço-teto do Ativo Virtual, e é claro, a empresa vai mesmo pagar dividendos trimestrais a partir de agora? E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido, logo pela manhã para você, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E se possível, compartilhe o vídeo, porque isso apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, para começar esse vídeo, vamos da parte mais importante primeiro, que é justamente compreender os resultados do primeiro trimestre. Afinal de contas, é com base nos documentos oficiais e com estudos propositivos é que a gente chega a uma opinião para tomar a decisão correta no momento certo. Primeiro ponto, então, é entender sobre as linhas de negócio da Caixa Seguridade, qual é o market share delas. Afinal de contas, o market share, qual a relevância da empresa dentro de cada área de atuação da companhia. E podemos ver que o seguro habitacional continua com seu reinado, com mais de 50,2%, ficando em primeiro lugar. Ou seja, a Caixa Seguridade é a que tem a maior fatia de mercado quando o assunto é seguro habitacional. Lembrando que esses aqui são as áreas de negócio que ela considera de risco, afinal de contas, é seguro. E seguro representa risco quando tem sinistro. Apesar da Caixa Seguridade não ter colocado a posição do seguro residencial, ainda assim a gente pode perceber que a empresa tem uma fatia de mercado relevante, 14%. Mas o seguro prestamista deixa a empresa em terceira posição entre todas as empresas que cobrem esse seguro aqui no Brasil, com 9,7% de mercado. Já o seguro de vida com 6,8% e serviços de assistência não tem um percentual relevante. A empresa trata a corretora de seguros como sendo um setor de distribuição e o de acumulação, previdência, consórcio e capitalização. Lembrando que a previdência ela tem a terceira maior posição da fatia de mercado com 13,7%, consórcio com 2,6% e capitalização com 5,5%. Já passei pela linha de tempo da Caixa Seguridade diversas vezes aqui no canal, mas é importante relembrar, pelo menos depois do ano de 2024, o que tem para acontecer. Afinal, o prazo de contrato de outorga, que é renovável, é claro, vai até o ano de 2050, ou seja, com a Caixa Econômica Federal. Já a Vida e Previdência tem prazo de parceria até 2045 e residencial, capitalização e consórcio até o ano de 2040. Na estrutura societária da Caixa Seguridade, ela tem uma participação ainda de 82,75%, o que nos deixa, ou seja, como acionistas minoritários da Caixa Seguridade, com 17,25% das ações disponíveis no mercado. Esse é o chamado free float, que é a quantidade de ações para que você e eu possamos negociar na Bolsa de Valores. Sendo que existe aqui uma questão da Caixa Econômica Federal de vender parte das suas ações para aumentar esse free float e assim corresponder à classificação da companhia, ou seja, Caixa Seguridade, que teve seu IPO na Bolsa de Valores no ano de 2020, já estreou na Bolsa no segmento de listagem novo mercado, o que garante a ela os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na B3 pode possuir. E a questão toda é justamente essa do free float, que a empresa precisa ter um percentual maior. Dependendo de várias regras, vai oscilar entre 20% e 25%. Então, a Caixa Econômica Federal ainda ficou de dar um retorno sobre isso para o mercado de uma maneira geral. Então entendemos com isso que a Caixa Econômica Federal é a controladora da Caixa Seguridade. E justamente os clientes é que fazem a Caixa Seguridade ser tão lucrativa. Então, nada como saber exatamente quais são esses números. 152 milhões de clientes no total da Caixa Seguridade, sendo que 150 milhões são clientes pessoa física e 2 milhões de clientes são de pessoa jurídica. E que, aliás, foi o percentual que mais cresceu dentro da companhia nesse último trimestre. Observando aqui pela área considerada de risco da empresa, ou seja, o setor de seguros, podemos ver que o prestamista subiu 15,37% para a pessoa jurídica, mas de uma maneira geral, todos os indicadores do resultado de pessoa jurídica foi maior do que de pessoa física. Ainda assim, destacando 3,28% de crescimento para o habitacional.
o que reforça a importância de compreender exatamente as linhas de negócio e o market share da empresa. A Caixa Seguridade ainda trouxe seus principais números que ainda estão relacionados ao seu desempenho acionário, ou seja, a empresa continua com 3 bilhões de ações e com preço de fechamento no mercado da cotação das ações CX e C3. Na apuração desse primeiro trimestre do ano de 2024, a empresa estava com um valor de mercado de 46,86 bilhões de reais, negociando diariamente, em média, 88 milhões de reais. Definitivamente, a liquidez desse ativo não é um problema para a maioria dos investidores, ou pelo menos para a totalidade dos acionistas minoritários. E ainda por cima com um altíssimo payout, passando dos 90% desde a sua inauguração na Bolsa de Valores, e ainda por cima com um altíssimo payout desde o ano de 2020, acima dos 90%, claro, cativou o mercado e fez com que o desempenho das ações ultrapassasse 50%, mesmo tendo o início mais complicado. Lembrando que aqui, os 50% que ela chegou a ultrapassar é apenas de abril de 2023, basicamente o apurado desse período aqui do primeiro trimestre do ano de 2024, que compreende abril até março de 2024. O que chamou muito a atenção do mercado foi justamente o lucro líquido da companhia, que bateu 924,3 milhões de reais de lucro líquido gerencial, aumentando 12,7% em relação ao mesmo período do ano de 2023, ou seja, comparando o primeiro trimestre do ano de 2024 com o primeiro trimestre do ano de 2023, aprovando ainda a distribuição de outros 840 milhões de reais em forma de dividendos intercalares. E esse aqui já dá uma boa dica pra gente sobre a pergunta do final do vídeo. E que com isso trouxe um payout de 90,9%. Quando eu falo do payout acima de 90%, é importante o acionista e o investidor de uma maneira geral ter a compreensão do que isso significa. Significa que mais de 90% de todo o lucro que sobrou para a empresa, ou seja, aquilo que poderia efetivamente ser convertido em caixa para a companhia, foi pago em forma de dividendos para os acionistas. Ou seja, a empresa ficou com 9,1% do seu lucro e o restante foi completamente distribuído. Numa visão do desempenho comercial da empresa, temos aqui que o habitacional dela cresceu 10,3% nessa comparação do primeiro trimestre deste ano com o primeiro trimestre do ano passado, ou seja, a comparação anual. Residencial com crescimento de 15,8%, assistência com 59,7%, embora tenha uma participação menor de 44,7 milhões, ao passo que, como eu mostrei, o habitacional é o soberano do mercado e acaba sendo um ramo com maior prêmio emitido da Caixa Seguridade. É aqui que a empresa tem 855,5 milhões de reais apenas no apurado do primeiro trimestre. E Previdência crescendo 15,4%, com boa representatividade, praticamente 160 milhões de reais em reservas, consórcio 4 bilhões de reais de cartas de crédito emitidas, crescimento de 16,9% e arrecadação 389,3 milhões de reais, um crescimento impressionante de 30,5%. Ou seja, como eu vim falando em vários vídeos aqui do canal, porque quem acompanha o Ativo Virtual sabe que eu trago análise do desempenho mensal tanto da Caixa Seguridade quanto da BB Seguridade, eu havia falado que era bom prestarmos atenção na capitalização, afinal de contas, a participação dela não era tão relevante e com fortes crescimentos como vem tendo, acabou se tornando muito representativa. Agora, vendo explicitamente o desempenho financeiro, as receitas operacionais da companhia fecharam em 1,25 bilhão de reais, crescimento de 15% na comparação ano contra ano, ou seja, primeiro trimestre deste ano com o primeiro trimestre do ano passado, mas o mais importante é crescimento também na comparação com o trimestre imediatamente anterior, mostrando que a companhia está em um ritmo de crescimento de 3,4% neste caso aqui. O que não ficou tão evidente assim para o lucro líquido gerencial, que sim, teve um bom crescimento de 12,7% na comparação anual, mas quando a comparação foi trimestral, ficou em estabilidade, com um sinal positivo de 0,2%, ou seja, não teve praticamente nenhuma oscilação significativa aqui e positiva na comparação trimestre contra trimestre. E aí vem a importância de compreender a questão do payout, o que eu acabei de explicar, porque a própria empresa traz essa nota aqui, sobre o lucro líquido normalizado, destacando que se ela desconsiderar o efeito com a remuneração de acionistas, o lucro líquido seria de 946,5 milhões de reais, ou seja, crescimento de 3,3% na comparação com o primeiro trimestre do ano de 2023, indicando que esses percentuais seriam maiores, mas seria ainda mais interessante se ela trouxesse esse resultado aqui na comparação com o quarto trimestre. De todo modo, simplesmente não dá para reclamar do ROAE, de 58,4%. Novamente, ela considera que se ela retirar a distribuição dos dividendos, aí o ROAE seria muito maior, seria de 64,8%, uma alta de 12,5 pontos percentuais
em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Por isso, ROAE ajustado. Nesse caso, o ajustado aqui, a empresa está desconsiderando a distribuição dos dividendos. Lembrando que o ROAE é uma métrica para saber qual o retorno sobre o patrimônio da empresa. Número esse muito importante para quem pretende investir numa seguradora e especialmente para comparar entre a Caixa Seguridade, a BB Seguridade, ou a Porto Seguro ou qualquer outra seguradora que você esteja pensando em investir. Recentemente eu trouxe também sobre a resseguradora IRB Brasil. Numa comparação breve do desempenho comercial entre os prêmios emitidos e os prêmios ganhos, que é efetivamente aquilo que foi emitido versus aquilo que foi consumido, ou seja, é a diferença entre o sinistro aqui. Nesse caso, os prêmios emitidos caíram 3% na comparação trimestral, mas teve uma alta de 6,3% na anual. E é por isso que é importante comparar o prêmio ganho. Nesse quesito, apesar da empresa ter vendido menos, ou seja, ter menos prêmios emitidos, ainda assim o resultado dela foi melhor, 0,4%, ou seja, é estabilidade também, uma oscilação inferior a 1%, seja para cima ou para baixo, mas ainda assim uma oscilação positiva de 0,4% nesta comparação trimestral e 4,6% na comparação ano contra ano. O destaque realmente ficou para a assistência, com aumento de 60% na comparação anual e 2% na comparação trimestral. O pior ficou sendo o de vida, com queda de 2% na comparação ano contra ano e 12% de queda na comparação trimestral. Já nos negócios de acumulação, todos estão indo muito bem. A Previdência teve aumento de 2,5% na comparação ano contra ano e 6,5% na comparação trimestral. Embora, podemos ver claramente que no quarto trimestre teve uma queda em relação ao terceiro trimestre do ano de 2023 e a empresa ainda está se recuperando. Afinal, ela fechou o terceiro trimestre do ano de 2023 com 6,6 bilhões de reais e agora com 6,4 bilhões. Ainda é uma queda em relação ao segundo e terceiro trimestres do ano de 2023. Mas a empresa está se recuperando em relação ao trimestre anterior. Já a capitalização, como eu mencionei, grande aumento aqui de 30,5% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, mas teve estabilidade na comparação trimestral, um sinal negativo de 0,7% comparando trimestre contra trimestre. Em consórcios, aumento de 16,9% na comparação anual e 1,8% de crescimento na comparação trimestral. Alerta novamente que é abaixo do que aquilo que a empresa tinha conseguido no terceiro trimestre do ano de 2023, mas vastamente compensado para o primeiro trimestre. Mas é preciso compreender que a Caixa Seguridade tem várias sazonalidades devido às suas várias áreas de atuação também. O ponto de alerta para poder trazer para a nossa comunidade é sempre observar o que a empresa está conseguindo fazer em relação ao trimestre anterior, porque pelo menos com o sinal a gente consegue compreender se a empresa está crescendo ou caindo em relação ao resultado imediatamente anterior. Já quando a gente observa o gráfico de CXSE3 na periodicidade semanal, fica muito fácil de perceber que existe uma clara tendência de alta aqui do ativo na Bolsa de Valores. O viés atualmente é um viés de baixa no médio prazo, lembrando exatamente isso, que o semanal vai de alguns meses até poucos anos. E é por isso que eu chamo isso aqui de médio prazo. E no médio prazo, o viés é de baixa. As ações não conseguiram ainda superar o topo anterior dos R$ 16,26 e assim o viés continua sendo de queda das cotações. Apesar do momento que eu estou gravando esse vídeo, parecer que existe uma ligeira recuperação das cotações, ainda assim pode ser apenas um freio, ou seja, redução da força vendedora, mas o viés ainda é de queda. Batendo exatamente aqui na linha de resistência de preços que eu havia trazido para a nossa comunidade em vídeos anteriores, dos R$ 16,28, e notem só que as cotações não resistiram a essa região de resistência e voltar a cair. De todo modo, o suporte das ações ainda vai ser nos R$ 14,91 aproximadamente. Só muda a tendência de alta para uma tendência de baixa, na minha avaliação, se ela perder os R$ 14,39. Se ligarmos o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, fica ainda mais fácil de perceber as ancoradas de topo e fundo com o script da VWAP, mostrando exatamente a linha de suporte de preços que eu havia mencionado. Atualmente, as ações CXSE3 estão valorizando muitíssimo, 74,55% nos últimos 12 meses. Afinal, no início da nossa avaliação, eu mostrei que as cotações chegaram a valorizar pouco mais de 50%. Mas lembrando que o período era diferente. Aqui são os últimos 12 meses e o referencial é a data que eu estou gravando. Cotação de R$ 15,96 gera então essa valorização de 74,55%. O PL está um pouco elevado, 13,31. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E o PVP mostra que a companhia está 257% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield de 6,54%, mas é óbvio,
Com as cotações valorizando 74%, é claro que o dividend yield vai ter um percentual menor. Quem comprou há 12 meses atrás, ou seja, tem um dividend yield, um corte de 12 meses atrás, esse percentual é muito mais elevado. Trazendo então as projeções e o preço teto do ativo virtual, estou mantendo aqui o lucro líquido projetado de 3,87 bilhões de reais. Um payout que faz sentido com tudo que temos visto que a Caixa Seguridade tem feito e também com esse último resultado, como eu mostrei ainda neste vídeo, de 90%. Então, continuo aguardando por 90%, como o próprio CFO da companhia, ou seja, o diretor financeiro da Caixa Seguridade, informou para o mercado que ele iria manter os 90% no ano de 2024. Desse modo, o DPA, ou seja, o dividendo projetado, é de R$ 1,16. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto, ou seja, o valor máximo que se pode pagar nas ações para receber esse dividend yield, vai ser de R$ 29,09. Se você quiser receber mais, 6% é o máximo que você pode pagar, R$ 19,39, 8%, preço teto de R$ 14,54 e a 10%, R$ 11,64. Isso porque esse DPA corresponde a uma rentabilidade de 7,30% com uma margem de segurança de 6% em 21,28%, ou seja, uma bela margem de segurança, considerando as cotações desse vídeo de R$ 15,96. E qual é a polêmica a respeito do dividendo trimestral da Caixa Seguridade? Pois bem, nessa redação de maio de 2023, o diretor financeiro da companhia, ou seja, o senhor Eduardo Oliveira, ele disse que a Caixa Seguridade teria condições mínimas para começar a distribuir dividendos a cada trimestre, e isso deveria ocorrer no início do ano de 2024, sendo que as palavras exatas dele foram: a partir do primeiro trimestre do ano de 2024, teremos alcançado as condições mínimas necessárias para ajustar a política de dividendos. E apenas esse parágrafo aqui já conta toda a história pra gente. Se viermos aqui em Estatuto, Políticas e Códigos diretamente no site de relações com os investidores da Caixa Seguridade, vamos encontrar exatamente essa política que ele mencionou, sendo ela política de dividendos. E eu sei que existem muitos conteúdos por aí que passaram informação que a Caixa Seguridade havia convertido seu pagamento para trimestral. Pode ser desinformação, clickbait ou qualquer outro desvio de informação. Mas a verdade é que, como podemos ver na política de distribuição de dividendos da Caixa Seguridade e Participações, a última atualização foi no dia 23 de março de 2023. E justamente nela, podemos ver que nas suas diretrizes a empresa informa: no fim do exercício social, ou seja, no final de cada ano, a companhia efetuará a destinação do seu resultado em termos legais e do lucro líquido apurado, aplicando 5% na constituição de reserva legal até o limite estabelecido em lei, além de destacar os dividendos mínimos obrigatórios. Então a empresa já está deixando muito claro qual é o período de pagamento de dividendos dela, dizendo ainda que a proposta da distribuição dos dividendos é submetida à deliberação da Assembleia Geral da companhia até o último dia do mês de abril do ano seguinte, assegurando o direito do acionista de receber pelo menos 25% do lucro líquido ajustado, já com as deduções e acréscimos previstos em lei. É verdade que a empresa ainda abre espaço para fazer pagamentos semestrais ou trimestrais, mas considerando pagamentos intermediários ou intercalares, o que mostra exatamente o histórico de pagamento de dividendos que ela vem tendo. Se voltarmos aqui no histórico de dividendos da Caixa Seguridade no Investidor 10, vamos ver exatamente isso. A empresa sempre fez essas distribuições considerando a principal em abril de cada ano. Então, não resta dúvida nenhuma. A última revisão da política da empresa continua sendo de março de 2023, ou seja, não foi atualizada, e ainda por cima nas diretrizes da companhia não tem informação nova ou mesmo pré-existente que mostra que ela faz pagamento de dividendos trimestrais, exceto a possibilidade de ser aprovado através de uma Assembleia Geral mediante proposta do Conselho de Administração por ser inferior a um ano. Ainda assim, ela trouxe aviso aos acionistas dessa nova distribuição de dividendos intercalares, e anotem aqui a palavra, antecipados. Pode ser até mesmo porque o diretor financeiro da companhia não conseguiu tempo hábil para fazer a atualização das suas políticas e práticas também. E por isso que a companhia tomou a decisão de antecipar esses dividendos aqui. Mas agora, eu estou na esfera da especulação. Eu não consegui encontrar um documento que confirmasse essa teoria, então eu apenas estou compartilhando o meu ponto de vista a respeito desse assunto aqui. Afinal de contas, claramente é um dividendo intercalar antecipado. E se viermos aqui no site do Ativo Virtual, em radar de dividendos, fica aqui disponível no menu ferramentas. Vamos ver exatamente essa última publicação da Caixa Seguridade, que teve aprovação no dia 9 de maio, quinta-feira, desse pagamento em forma de dividendos. Lembrando que é o dividendo intercalar antecipado de 840 milhões de reais. Aqui com o Datacom, no dia 1º de agosto, que vai cair numa quinta-feira, como eu tinha informado, a data
Datacom ainda está em aberto e a data do pagamento vai acontecer no dia 15 de agosto, que também vai cair numa quinta-feira. A empresa vai pagar 28 centavos por ação ordinária CXSE3, gerando uma rentabilidade líquida de 1,74%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam dos resultados da Caixa Seguridade e qual a expectativa para o ano de 2024. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.